Tempestade cósmica. Os astrônomos detectam o fluxo mais energético de um quasar distante já medido. Tópicos: Astronomia, Astrofísica, Aura. Quasares pela Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, Aura. Galáxia Osting Quasar. Concepção artística da porção central da galáxia que hospeda o quasar SDSS-J1352446.37 mais 423923.5 visualizado em comprimentos de onda ópticos. Ventos fortes obscurecem nossa visão e imprimem assinaturas do fluxo energético no espectro do SDSS. Crédito: Observatório Internacional Gemini Noilab NESF Aura P. Marenfeld. Pesquisadores usando o telescópio Gemini Note no Mauna Kea do Havaí detectaram o vento mais energético de qualquer quasar já medido. Este fluxo, que viaja quase 13% da velocidade da luz, carrega energia suficiente para impactar dramaticamente a formação de estrelas em uma galáxia inteira. A tempestade extragaláctica ficou oculta à vista de todos por 15 anos antes de ser revelada por modelos de computador inovadores e novos dados do Observatório Internacional Gemini. O vento mais energético de um quasar foi revelado por uma equipe de astrônomos usando observações do Observatório Gemini Internacional, um programa do Noilab da NSF. Este poderoso fluxo está se movendo para dentro de sua galáxia hospedeira a quase 13% da velocidade da luz e se origina de um quasar conhecido como SDSS-J1352446.37 mais 423923.5 que fica a cerca de 60 bilhões de anos-luz da Terra. Embora ventos de alta velocidade tenham sido observados anteriormente em quasares, eles eram finos e finos, carregando apenas uma quantidade relativamente pequena de massa, explica Sarah Gallagher, astrônoma da Western University, Canadá, que liderou as observações do Gemini. O fluxo de saída desse quasar, em comparação, varre uma quantidade enorme de massa a velocidades incríveis. Esse vento é extremamente poderoso, e não sabemos como o quasar pode lançar algo tão substancial. 1. Galáxia Osting Quasar Infravermelho. Esta imagem mostra a mesma visão do artista que a imagem superior desta página em comprimentos de onda infravermelhos, conforme visto pelo detector Gemini Ignis. O escoamento espesso é transparente em comprimentos de onda infravermelhos, dando-nos uma linha de visão clara para o quasar. O espectro infravermelho produz o redshift do quasar e, a partir desse quadro de referência, medimos a velocidade de saída recorde. Crédito: Observatório Internacional Gemini Noilab NESF Aura P. Marenfeld. Além de medir o fluxo de saída do SDSS J1352446.37 mais 423923.5, a equipe também foi capaz de inferir a massa do buraco negro supermassivo que alimenta o quasar. Este objeto monstruoso é 8,6 bilhões de vezes mais massivo que o Sol, cerca de 2.000 vezes a massa do buraco negro no centro de nossa Via Láctea e 50% mais massivo do que o conhecido buraco negro na galáxia Messier 87. Este resultado foi publicado no Astrophysical Journal e o quasar estudado aqui agora detém o recorde de vento de quasar mais energético medido até hoje, com um vento mais energético do que os relatados recentemente em um estudo de 13 quasares. 2. Apesar de seu fluxo de massa e energia, a descoberta desta usina de força permaneceu em uma pesquisa de quasar por 15 anos antes que a combinação dos dados do Gemini e o método inovador de modelagem por computador da equipe permitissem que fosse estudada em detalhes. Ficamos chocados, este não é um quasar novo, mas ninguém sabia o quão incrível era até que a equipe obteve o espectro de gêmeos, explica Karen Legley, astrônoma da Universidade de Oklahoma que foi uma das lideranças científicas para isso pesquisa. Esses objetos eram muito difíceis de estudar antes de nossa equipe desenvolver nossa metodologia e ter os dados de que precisávamos, e agora parece que eles podem ser o tipo mais interessante de quasares ventosos para estudar. Quasares, também conhecidos como objetos quasi-estelares, são um tipo de objeto astrofísico extraordinariamente luminoso que reside no centro de galáxias massivas. 3. Consistindo em um buraco negro supermassivo cercado por um disco brilhante de gás. Os quasares podem ofuscar todas as estrelas em sua galáxia hospedeira e podem impulsionar ventos poderosos o suficiente para influenciar galáxias inteiras. 4. Alguns ventos impulsionados por quasares têm energia suficiente para varrer o material de uma galáxia necessária para formar estrelas e, assim, extinguir a formação de estrelas.
Explica aí um Seup, Giuseppe Choi, um estudante graduado da Universidade de Oklahoma e o primeiro autor do artigo científico sobre esta descoberta. Estudamos um quasar particularmente ventoso, SDSS-J135246.37+4239223.5, cujo fluxo de saída é tão espesso que é difícil detectar a assinatura do próprio quasar em comprimentos de onda visíveis. Apesar da obstrução, a equipe foi capaz de obter uma visão clara do quasar usando o Gemini Near Infrared Spectrograph, GNIRS, no Gemini Note para observar os comprimentos de onda infravermelhos. Usando uma combinação de espectros de alta qualidade da Gemini e uma abordagem pioneira de modelagem por computador, os astrônomos descobriram a natureza da saída do objeto, que se provou, notavelmente, mais energética do que qualquer saída de quasar medido anteriormente. A descoberta da equipe levanta questões importantes e também sugere que pode haver mais desses quasares esperando para serem encontrados. Não sabemos quantos mais desses objetos extraordinários estão em nossos catálogos de quasares que ainda não conhecemos, conclui Choi, uma vez que o software automatizado geralmente identifica quasares por fortes linhas de emissão ou cor azul, duas propriedades que faltam em nosso objeto. Pode haver mais desses quasares com fluxos de saída tremendamente poderosos escondidos em nossas pesquisas. Esta descoberta extraordinária foi possível com os recursos fornecidos pelo Observatório Internacional Gemini. A descoberta abre novas janelas e oportunidades para explorar ainda mais o universo nos próximos anos, disse Martin Steele, diretor do Programa de Astronomia da National Science Foundation, que financia o Observatório Gemini dos Estados Unidos como parte de uma colaboração internacional. O Observatório Gemini continua a avançar nosso conhecimento do universo, fornecendo à comunidade científica internacional acesso de vanguarda à instrumentação e às instalações do telescópio. Número. Referência: descoberta de um fluxo de saída do quasar de ampla absorção extraordinariamente poderosa em SDSS-J135247+4239223.5 por Seup Choi, Karen Emily Egli, Donald M. Terndrup, Sarah C. Gallagher e Gordon T. Richards, 3 de março de 2020, Astrophysical Journal. 2. 10.3.847.538 a 4.357 AB 6F72. Notas. 1. A energia colossal carregada pelo fluxo de saída do quasar é um produto da velocidade do vento e da quantidade de massa que ele carrega. Uma maneira intuitiva de entender isso é comparar um trem de carga e um velocista campeão. Enquanto ambos viajam quase na mesma velocidade, o trem de carga mais massivo tem muito mais impulso e energia. 2. Este resultado é independente do recente comunicado de imprensa da NASA ASTC sobre ventos de quasar, que se concentrou em ventos fortes em 13 outros quasares. 3. Os quasares levam o nome de sua primeira identificação na década de 1950 em comprimentos de onda de rádio. Quasar é uma contração de fonte de rádio quasi-estelar, um nome escolhido para refletir a aparência de estrela dessas fontes de rádio quando vistas em comprimentos de onda visíveis. 4. O gás que alimenta um quasar rende energia na forma de luz ao cair no buraco negro central. Essa luz emitida é tanto a origem da luminosidade de um quasar quanto a fonte da energia que impulsiona as saídas. Mais informações. Esta pesquisa foi apresentada no artigo Discovery of a Remarkably Powerful Broad Absorption Line Quasar Outflow em SDSS-J135247+4239223.5 no Astrophysical Journal. A equipe foi composta por Seup Choi, de University of Oklahoma, EUA, Karen Emily Egli, de University of Oklahoma, EUA, Donald M. Terndrup, de University of Oklahoma, EUA e de Ohio State University, EUA, Sarah C. Gallagher, Western University, Canadá e Agência Espacial Canadense, e Gordon T. Richards, Drexel University, EUA. Astrônomos avistam quasares com os ventos mais poderosos já vistos. Por Megan Bartels. Publicado pela primeira vez 8 Montes Ago. Representação artística de um quasar e da galáxia ao redor vista com luz óptica. Crédito da imagem: Observatório Internacional Gemini Lab NESF Aura P. Marenfeld. Os cientistas deram uma segunda olhada em um objeto estranho e avistaram os ventos mais poderosos já detectados soprando de um sabor especial de buraco negro chamado quasar.
Uma quasar se forma quando um buraco negro supermassivo acelera certas partículas que não consegue absorver de forma tão dramática a ponto de atingirem quase a velocidade da luz quando se afastam do buraco negro em estruturas brilhantes semelhantes a jato. Os quasares frequentemente também produzem ventos que podem soprar através da galáxia ao redor, reduzindo a formação de estrelas. Mas, até agora, os cientistas nunca viram ventos de quasar tão poderosos. Embora ventos de alta velocidade tenham sido observados anteriormente em quasares, eles eram finos e finos, carregando apenas uma quantidade relativamente pequena de massa, disse Sarah Gallagher, astrônoma da Western University no Canadá e principal autora da nova pesquisa, em uma declaração da universidade. O fluxo de saída deste quasar, em comparação, varre uma quantidade enorme de massa a velocidades incríveis. Este vento é extremamente poderoso e não sabemos como o quasar pode lançar algo tão substancial. Relacionado, um ano atrás, o mundo viu um buraco negro pela primeira vez. O quasar recém-estudado, que os cientistas chamam de SDSS-J135246.37 mais 423923.5, é produzido por um buraco negro supermassivo contendo mais de 8 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, ou talvez 2.000 vezes a massa do buraco negro no centro de nossa própria galáxia, de acordo com os cálculos da equipe. Este quasar foi descoberto pela primeira vez por um projeto chamado Sloan Digital Sky Survey, que produz mapas massivos do universo, e foi revisitado pelo telescópio Gemini North localizado no topo de Mauna Kea, no Havaí. A equipe por trás da nova pesquisa também precisava aplicar uma técnica desenvolvida recentemente para analisar esse tipo de quasar, que os cientistas chamam de quasar de ampla linha de absorção, em homenagem a uma característica nos dados que esses objetos produzem. Ficamos chocados, este não é um quasar novo, mas ninguém sabia o quão incrível era até que a equipe obteve os espectros de gêmeos. Karen Legley, coautora da nova pesquisa e astrônoma da Universidade de Oklahoma, disse na mesma declaração. Esses objetos eram muito difíceis de estudar antes de nossa equipe desenvolver nossa metodologia e ter os dados de que precisávamos, e agora parece que eles podem ser o tipo mais interessante de quasares ventosos para estudar. Uma representação artística do mesmo sistema visto na luz infravermelha. Crédito da imagem, Observatório Internacional Gemini Lab NESF Aura P. Marenfeld. Os cálculos baseados nesta análise sugerem que este objeto em particular está produzindo os ventos de quasar mais poderosos que os cientistas já detectaram. O fenômeno é particularmente intrigante porque os cientistas acreditam que esses ventos desempenham um papel fundamental na escultura das galáxias que circundam a estrutura. Os pesquisadores esperam que este quasar não seja o único de seu tipo. Não sabemos quantos mais desses objetos extraordinários estão em nossos catálogos de quasares que simplesmente não conhecemos ainda, disse Seop Choi, primeiro autor da nova pesquisa e aluno de graduação da Universidade de Oklahoma, em a mesma declaração. Pode haver mais desses quasares com fluxos de saída tremendamente poderosos ocultos em nossas pesquisas. A pesquisa é descrita em um artigo publicado em 1º de março no Astrophysical Journal. Os cientistas detectaram o vento mais energético de qualquer quasar. Este vento é incrivelmente poderoso. De Amit Malewar, 15 de abril de 2020. Quasar SDSS-J135246.37 mais 423923.5. A imagem à esquerda mostra a concepção de um artista da porção central da galáxia que hospeda o quasar SDSS-J135246.37 mais 423923.5 visto em comprimentos de onda ópticos. Ventos fortes obscurecem nossa visão e imprimem assinaturas do fluxo energético no espectro do SDSS. A imagem à direita mostra a mesma visão do artista em comprimentos de onda infravermelhos, conforme visto pelo detector Gemini Ignis. O escoamento espesso é transparente em comprimentos de onda infravermelhos, dando-nos uma linha de visão clara para o quasar. O espectro infravermelho produz o redshift do quasar e, a partir desse quadro de referência, medimos a velocidade de saída recorde. Crédito, Observatório Internacional Gemini Lab NESF Aura P. Marenfeld. Usando o telescópio Gemini North, os cientistas detectaram a maior parte do vento energético de qualquer quasar, viajando a uma velocidade de quase 13% da velocidade da luz. Curiosamente, ele tem energia suficiente para impactar a formação de estrelas em uma galáxia inteira.
O vento energético do quasar SDSS-J135246.37 mais 423923.5 está se movendo para sua galáxia hospedeira. O quasar fica a cerca de 60 bilhões de anos-luz da Terra. Os cientistas também mediram a massa do buraco negro supermassivo que alimenta o quasar. Este objeto astronômico é 8,6 bilhões de vezes mais massivo que o Sol, cerca de 2.000 vezes a massa do buraco negro no centro de nossa Via Láctea e 50% mais massivo do que o conhecido buraco negro na galáxia Messier 87. Sarah Gallagher, astrônoma da Western University, Canadá, que liderou as observações do Gemini, disse: embora ventos de alta velocidade tenham sido observados anteriormente em quasares, eles eram finos e finos, carregando apenas uma quantidade relativamente pequena de massa. O fluxo de saída desse quasar, em comparação, varre uma enorme quantidade de massa a velocidades incríveis. Este vento é incrivelmente poderoso, e não sabemos como o quasar pode lançar algo tão substancial. Karen Legley, uma astrônoma da Universidade de Oklahoma que foi um dos líderes científicos desta pesquisa, disse: ficamos chocados, este não é um novo quasar, mas ninguém sabia o quão incrível era até que a equipe conseguiu o Gemini espectros. Esses objetos eram muito difíceis de estudar antes de nossa equipe desenvolver nossa metodologia e ter os dados de que precisávamos, e agora parece que eles podem ser o tipo mais interessante de quasares ventosos para estudar. Seup, Joseph Choi, um estudante graduado da Universidade de Oklahoma e o primeiro autor do artigo científico sobre essa descoberta, disse: alguns ventos movidos por quasares têm energia suficiente para varrer o material de uma galáxia necessária para formar estrelas e assim extinguir a formação de estrelas. Estudamos um quasar particularmente ventoso, SDSS-J135246.37 mais 423923.5. cujo fluxo de saída é tão espesso que é difícil detectar a assinatura do próprio quasar em comprimentos de onda visíveis. Apesar da obstrução, a equipe foi capaz de obter uma visão clara do quasar usando o Gemini Near Infrared Spectrograph, GNIRS, no Gemini Note para observar os comprimentos de onda infravermelhos. Usando uma combinação de espectros de alta qualidade de gêmeos e uma abordagem pioneira de modelagem por computador, os astrônomos descobriram a natureza da saída do objeto, que se provou, notavelmente, mais energética do que qualquer saída de quasar medido anteriormente. Choi disse: não sabemos quantos mais desses objetos extraordinários estão nos catálogos de quasares que ainda não conhecemos. Uma vez que o software automatizado geralmente identifica quasares por fortes linhas de emissão ou cor azul, duas propriedades que faltam ao nosso objeto, poderia haver mais desses quasares com fluxos de saída tremendamente poderosos escondidos em nossas pesquisas. Martin Steele, diretor do Programa de Astronomia da National Science Foundation, que financia o Observatório Gemini dos Estados Unidos como parte de uma colaboração internacional, disse: esta descoberta extraordinária foi possível com os recursos fornecidos pelo Observatório Internacional Gemini. A descoberta abre novas janelas e oportunidades para explorar ainda mais o universo nos próximos anos. Referência do jornal. Descoberta de um fluxo de saída do quasar da linha de ampla absorção notavelmente poderosa no SDSS-J135246.37 mais 423923.5. DOI 10.3847.538 a 4.357 AB6F72. O disco estelar mais jovem já visto, com apenas 500 mil anos. O disco estelar mais jovem já visto, com apenas 500 mil anos. IRS 63 Circunstellar Disk C Alma Segura Cookies et al. 2020. A menos que você esteja lendo isso em uma aeronave ou na Estação Espacial Internacional, você está atualmente residindo na superfície de um planeta. Você está aqui porque o planeta está aqui. Mas como o planeta chegou aqui? Como uma bola de neve rolando pegando mais neve, os planetas se formam a partir de poeira e gás soltos ao redor de estrelas jovens. À medida que os planetas orbitam, sua gravidade atrai mais do material perdido e eles crescem em massa. Não temos certeza de quando o processo de formação de planetas começa na órbita de novas estrelas, mas temos novas descobertas incríveis de um dos sistemas solares mais jovens já observado, chamado IRS 63.
O complexo de nuvens Ryukyushi é uma nebulosa de gás e poeiras que está localizada na constelação de Ophiuchus. É uma das regiões de formação estelar mais próximas do Sistema Solar e onde o jovem Sistema Estelar IRS-63 foi observado. Sopa primordial. Girando em órbita de estrelas jovens, ou proto-estrelas, estão discos massivos de poeira e gás chamados de discos circunstelares. Esses discos são densos o suficiente para serem opacos, escondendo os sistemas solares jovens da luz visível. No entanto, a energia que emana da protoestrela aquece a poeira, que então brilha na radiação infravermelha que penetra mais facilmente nas obstruções do que nos comprimentos de onda de luz visível. Na verdade, o grau em que um sistema estelar em formação recente é observado na luz visível ou infravermelha determina sua classificação. As protoestrelas de classe 0 são completamente encobertas e só podem ser observadas em comprimentos de ondas submilimétricos correspondentes ao infravermelho distante e à luz de microondas. As protoestrelas de classe são observáveis no infravermelho distante, as classes 2 em infravermelho próximo e vermelho meio. Finalmente, a superfície de uma protoestrela de classe 3 e o sistema solar podem ser observados na luz visível, já que a poeira e o gás restantes são levados pelo aumento de energia da estrela e o formou sem planetas. É daí que viemos. Esse material restante orbitando estrelas recém-formadas é o que se acumula para formar a todo o processo da classe 0 à classe 3. Quando o sistema solar deixa seu casulo de poeira e se junta à galáxia, leva cerca de 10 milhões de anos. Mas em que estágio começa a formação do planeta? Os discos circunstelares mais jovens que observamos têm 1 milhão de anos e mostraram evidências de que a formação planetária já havia começado. O IRS-63 observado recentemente tem menos de 500 mil anos, classe 1, e mostra sinais de possível formação de planetas. A excitação? Ficamos surpresos ao ver evidências da formação planetária tão cedo na vida de um sistema solar. IRS-63 Circunstelar Disk C a alma segura Coquizetial. 2020. Quer os planetas já existam ou não no disco do IRS-63, é claro que o processo de formação do planeta começa nas fases protoestelares jovens, antes do previsto pelas teorias atuais de formação de planetas. Segura Coquizetial. 2020. A imagem acima é da protoestrela IRS-63, conforme imagiado pelo ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. O ALMA pode espiar através da mortalha empoeirada do disco circunstelar em torno do sistema estelar. IRS-63 está localizado a 144 parsecs da Terra, cerca de 470 anos-luz, com um raio de disco de 82 AU, unidades astronômicas ou a distância média Terra-Sol de 150 milhões de quilômetros. Embora tenhamos identificado protoestrelas ainda mais jovens, seus discos são orientados em ângulos de forma que seja difícil observar seus recursos. Do nosso ponto de vista, o IRS-63 está inclinado em nossa direção a 45 graus, oferecendo uma visão dos primeiros estágios da formação de um sistema solar. Para aumentar o contraste e os detalhes da imagem, foi criado um modelo de computador do IRS-63 que era liso, como se poeira e gás tivessem se acumulado ao redor da estrela sem qualquer perturbação, um disco perfeito. Uma equipe internacional de cientistas liderada pelo astrônomo Dominique Segura Cox do Instituto Max Planck observou 4 características principais no disco: 2 anéis, R1 e R2, e 2 lacunas, G1 e G2. O anel interno, R1 está localizado em um raio de 27 AU com uma largura de 6 AU, enquanto R2 está localizado em um raio de 51 AU com uma largura de 13 AU. G1 está no raio 19 AU com uma largura de 3.2 AU enquanto G2 está no raio 37 AU com uma largura de 4.5 AU. Da esquerda para a direita, a imagem IRS-63 original, a imagem simulada e a diferença resultante entre ambas, o que aprimora os recursos de anel e lacuna. C a alma segura Coquizetial. 2020. Recursos de anel e lacuna do IRS-63C. Alma segura Coquizetial. 2020. Cuidado com o vão. As características de lacuna e anel podem ser indicativas da formação do planeta ou dos processos que dão origem à formação do planeta. As lacunas observadas em discos circunstelares mais maduros são conhecidas por serem causadas por protoplanetas que conduzem a poeira em anéis claramente observáveis enquanto esculpem uma lacuna onde o planeta orbita.
As lacunas se formam onde o material do disco foi capturado pela gravidade do protoplaneta e foi incorporado ao próprio planeta. Em discos de classe segundo mais maduros, as lacunas mostram quase nenhuma emissão de poeira infravermelha, o que significa que são quase desprovidas de poeira. As lacunas do IRS-63 ainda mostram alguma emissão de poeira, o que significa que ainda há vestígios de poeira nas lacunas. Então, existem planetas orbitando o IRS-63? A equipe diz que a resposta é ambígua. Mas, se as lacunas são criadas por protoplanetas em órbita, seus tamanhos podem ser estimados. Um toque. Embora as lacunas possam ser esculpidas por protoplanetas de acréscimo, os anéis também podem ser catalisadores da formação de protoplanetas. Existe um problema remoto em nossos modelos de formação de planetas, chamado de problema de deriva radial. O atrito entre a poeira no disco cria um efeito de arrasto que faz com que a poeira perca impulso e se desloque ou caia através do raio do disco até a estrela. Pense menos em órbita e mais em torno de um halo. Mas é claro que temos sistemas estelares, então deve haver um processo natural que evite que a poeira em um sistema espiralize para a protoestrela. As estruturas em anel podem ser o que salva o sistema. Os anéis são formados por gases voláteis no disco circunstelar, que são pressurizados pela energia da estrela. Conforme a poeira cai para dentro, os gases no disco são empurrados para fora, criando uma barreira onde a poeira se acumula e pode se acumular em protoplanetas. Evolução do planeta. Novamente, não sabemos ao certo se planetas ou protoplanetas existem dentro do gás e poeira em redemoinho do IRS-63. Se os planetas existem, o sistema é muito jovem para que eles possam ser observados diretamente. No entanto, a equipe de pesquisa diz, se a formação de planetas já está começando no disco do IRS-63, então os planetas e as protoestrelas provavelmente crescem e evoluem juntos desde os primeiros tempos. Ainda mais cedo do que o previsto. As imagens do IRS-63 também suportam hipóteses de formação de gigantes gasosos. Mais perto da protoestrela, os gases são aquecidos e excitados pela energia da estrela, de modo que não podem se aglutinar em um protoplaneta. Em vez disso, os gases teriam que se acumular fora do raio da linha da neve da estrela onde estão congelados e podem se acumular na superfície de um planeta. Júpiter orbita atualmente a 5,2 UA, mas as simulações sugerem que se formou muito mais longe, a quase 30 UA, e depois migrou para dentro com o tempo. Se as lacunas no IRS-63 são indicativas da formação de gigantes gasosos, elas seriam consistentes com os modelos que prevêem a formação de Júpiter em um raio mais distante em nosso próprio sistema solar. De tudo o que aprendi sobre o espaço, esta realidade da nossa existência é sempre a mais humilde e inspiradora. A Terra, a vida na Terra, você, eu, somos literalmente feitos da poeira e dos gases das estrelas. Todos nós começamos, como o IRS-63, como uma massa giratória reunida por forças fundamentais da natureza para se tornarem rochas, oceanos, nuvens, células, pernas, asas, papel, telescópios, computadores e naves estelares. Como diz a doutora Jill Tarter do CETI, nós, todos nós, somos o que acontece quando uma mistura primordial de hidrogênio e hélio evolui por tanto tempo que começa a se perguntar de onde veio. Mas para explorar 4 estruturas anulares em um disco protoestelar com menos de 500 mil anos. Publicação de origem, Segura Cookies et al. 2020. Formação de planetas na infância estelar, Observatório Astrofísico Smithsonian. Como os planetas se formam. O meteorito Semarcona mostra algumas pistas, Universo hoje. Não há diferença química entre estrelas com ou sem planetas, Universo hoje. Júpiter nasceu além das órbitas atuais de Netuno e Plutão. Estudo posterior do infravermelho médio PNAS da população estelar jovem da nuvem Rupert, luminosidades e massas de estrelas pré-sequência principal, Jornal Astrofísico. Usamos o método de trânsito para encontrar outros planetas. Quais civilizações extraterrestres poderiam usar o método de trânsito para encontrar a Terra? Usamos o método de trânsito para encontrar outros planetas. Quais civilizações extraterrestres poderiam usar o método de trânsito para encontrar a Terra? Os 3 planetas descobertos no sistema ELI 9859 pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite, TEIS, da NASA são comparados a Marte e a Terra em ordem crescente de tamanho nesta ilustração. Crédito,
Goddard Space Flight Center da NASA. Nós descobrimos mais de 4.000 planetas orbitando estrelas distantes. Eles são um grupo diverso, desde Júpiteres quentes que orbitam estrelas anãs vermelhas em poucos dias até mundos rochosos semelhantes à Terra que orbitam estrelas semelhantes ao Sol. Com espaçonaves como Gaia e TESS, esse número aumentará rapidamente, talvez um dia levando à descoberta de um mundo onde a vida inteligente possa prosperar. Mas se pudermos descobrir mundos alienígenas, a vida em outros planetas pode nos encontrar. Nem todas as estrelas próximas teriam uma boa visão de nosso mundo, mas algumas delas teriam. Novo trabalho nos avisos mensais da Royal Astronomical Society tenta determinar quais. A orientação de uma órbita determina se ela transitará. Crédito: Las Cumbres Observatory Global Telescope Network. A maioria dos exoplanetas que descobrimos foi encontrada pelo método de trânsito. É aqui que o planeta passa entre sua estrela e nossa visão da Terra, bloqueando parte da luz das estrelas. Conforme o planeta passa, a estrela escurece ligeiramente. A partir desse escurecimento periódico, sabemos que o planeta existe. Existem outras maneiras de encontrar exoplanetas, como o método Doppler, mas o método de trânsito é o mais fácil. Comparados os trânsitos de Júpiter e da Terra. Crédito: Kepler Mission. Infelizmente, o método de trânsito só funciona se a órbita do planeta estiver orientada dessa forma. Se estiver ligeiramente inclinada em relação a nós, de forma que o planeta passe acima ou abaixo da estrela de nosso ponto de vista, nunca saberemos que está lá. Outro desafio é que a Terra é um mundo pequeno em comparação com o Sol. Visto de uma estrela distante, Júpiter bloquearia apenas cerca de 1% da luz do Sol quando ele transita. Mas isso seria 100 vezes mais do que a quantidade bloqueada pela Terra. Em nosso nível de tecnologia, apenas estrelas relativamente próximas seriam capazes de ver a pequena queda no brilho causada pela Terra. Neste estudo, a equipe observou estrelas conhecidas a 100 parsecs, 326 anos-luz, do Sol. Existem cerca de 1.000 estrelas da sequência principal dentro desse intervalo, posicionadas de forma que possam observar o trânsito da Terra. Para 508 deles, o trânsito da Terra duraria pelo menos 10 horas. Se eles medissem o brilho do Sol ao longo do tempo, veriam uma pequena queda no brilho a cada 365 dias. Assim, eles saberiam que o Sol tem um planeta rochoso orbitando na zona potencialmente habitável. A maioria das estrelas neste grupo são anãs vermelhas, mas 29 são estrelas do tipo G como o Sol. Não sabemos de nenhum exoplaneta orbitando essas estrelas, mas é divertido imaginar uma civilização alienígena nos procurando enquanto nós os procuramos. Referência: Helicóptero e J. Pepper. Quais estrelas podem ver a Terra como um exoplaneta em trânsito? Avisos mensais da Royal Astronomical Society 499.1, 2020, IL 111 e IL 115.